Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Vida de Psicóloga. Eu sou a Mari Crepaldi, gostaria de te apresentar a segunda temporada do nosso podcast. Esse podcast que surgiu para mostrar a vida dos psicólogos, além da psicologia. E eu tenho certeza que essa nova temporada ela vai te inspirar, vai te emocionar e a novidade, te provocar boas reflexões sobre a nossa prática clínica. E para começar, eu vou receber um convidado super especial. Ele é esposo da Maria Carolina, que já esteve aqui conosco, que é o João Paulo. Ele é psicólogo, ele é psicanalista, ele é mestre em bioética, ética aplicada e saúde coletiva pela UFRJ e está fazendo o doutorado, né, do mesmo tema na UERJ. Seja bem-vindo, João. Conta pra gente o que não tem no seu Lattes, mas diz muito sobre você. Olá, Mari, bom dia a todos, né? Tem podcast que fala assim, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque não sabemos a hora que a Isso. pessoa vai assistir. Uhum. Mas o que não tem no meu Lattes, eu diria que é paciência, assim, eu fui me tornando com o tempo uma pessoa muito paciente, né? Uma pessoa também mais reflexiva. Então, hoje eu falo menos do que eu falava antes, né? Tenho menos certezas também do que antes, né? E aí eu acho que o meu espírito está um pouco mais envelhecido, né? Mais amadurecido, mas mais envelhecido. Isso é bom, mas também pode ser ruim em alguns momentos, né? Porque aí também eu acabo me tornando uma pessoa mais introspectiva, né? É uma pessoa mais na minha, às vezes não tem tanto coragem para fazer muitas coisas que eu faria antes, então acho que é isso que não está no meu Lattes hoje, né? Talvez a prudência, de maneira que eu hoje me sinto muito mais paciente, muito mais também carinhoso e acolhedor com as pessoas, né? Ah, legal, João. Bacana o que não tem no seu Lattes. Bacana. E aí, eu já até falei um pouquinho aqui, já dei um spoiler, né? Que uma das Sim. pessoas aí que dividem a vida com você, que é a Carol, né? É, Tem mais alguém aí que divide a vida com vocês, né? Conta um pouquinho pra Não, nós. E até se quiser contar da Carol, né? Porque aí nós vamos ter a perspectiva sim, diferente, porque sim, ela falou de sim. você e agora você vai falar dela. Assim, não, somos só eu e a Carol, né? Uhum. A Carol, ela é uma pessoa incrível, né? Uma psicóloga inteligentíssima, linda, divertida, muito companheira. Então é muito bom assim a convivência com ela também, né? Ela é muito generosa também. As palavras dela sobre mim foram muito generosas. Eu às vezes me incomodo comigo mesmo, assim, às vezes eu falo assim, nossa, você é tão chato, assim. Eu penso tantas vezes algumas coisas que eu acho, né, que eu não sou uma pessoa talvez tão fácil de conviver, mas ela convive muito bem comigo e muito generosa também comigo, então é maravilhoso, assim, estar casado sempre foi um sonho, né, eu sempre quis, sempre desejei, e de certa maneira, assim, tem um versículo, né, em Provérbios que eu acho muito legal, assim, herança herdam-se dos pais, né, mas a esposa virtuosa vem do Senhor, assim, e eu acho que é um presente de Deus realmente na minha vida, porque é mais do que eu um dia imaginei que eu poderia ter uma esposa. Assim. Ai, gente, vocês dois são muito fofos. E ainda teve a questão dela dizer que você curou o trauma dela, que ela não queria se Pois casar, é, e você foi a pessoa responsável por isso, João. Você vai ter que dar um curso agora pra, pra pois é, como ser assim, esse homem que faz com que as mulheres queiram se casar. Porque as mulheres são tudo sim, pois traumatizadas, tá? assim, Ninguém quer casar mais. tem algumas páginas no Instagram, né, que eu acho super engraçadas, mas também Uhum, traumáticas, né? São uhum. aquelas que falam assim, por que que eu estou solteira em 2025? Assim, são áudios de homens falando Sim, barbaridades, coisas assim que sim, são loucura, né? Mas eu acho que sim. assim, não sei se tem segredo, eu acho que tem muita paciência, muita compreensão, muito diálogo. Acho que nós dois sermos psicólogos ajudou bastante nesse processo. A gente tem essa Uhum. capacidade de ouvir o outro, que o outro
espera, né? Uhum. Eu falo muito isso para os meus pacientes, assim, a gente tem muito essa fantasia de que a gente está num relacionamento, igual filme de românticos, né? De que o Sim, outro tem que saber intuitivamente o que a gente quer, o que a gente precisa, né? E não é tão fácil assim, né? Às vezes a gente precisa dizer para o outro como a gente quer ser amado, né? Como a gente quer ser tratado, o que que a gente tolera no relacionamento, o que que a gente ultrapassa o nosso limite. E havendo um acordo entre os dois, assim, a tendência é que isso seja a melhor experiência do mundo, assim. Eu tenho um amigo que é meu padrinho de casamento, que ele é um psicólogo de casais, né? Ele é, assim, é famoso, inclusive, deixar um abraço para o Alexandre Coimbra, uma pessoa incrível, incrível mesmo. E ele me falou isso, assim, tive uma época antes do casamento, né, que eu estava angustiado, porque eu estava conversando com algumas pessoas, tipo, até o meu, enfim, uma pessoa, bom, porque senão ele vai saber quem é, né? E aí essa pessoa me deu como conselho matrimonial proteger meus patrimônios, que nem existe, né? Como se eu uhum. tivesse algum patrimônio. Mas, Sim, enfim, né? E falando que não, porque as pessoas mudam, e eu comecei a ouvir muito isso antes do casamento, né? Ah, não, depois que sim. casa a pessoa muda. Eu falei assim, Uhum. gente, eu não vou casar com uma esquizofrênica, com uma pessoa, sei lá, enfim, sei lá, assim, uma pessoa com dupla personalidade, alguma coisa do tipo. Eu estou casando com a Carol, assim. E aí, uma das Sim, coisas que eu fui conversar com esse meu amigo, ele falou assim, João, essas pessoas, falou para eu não ouvir essas pessoas, e uma coisa que ele falou para mim foi isso, que era a oportunidade de viver a maior experiência da minha vida, assim, e de fato, tem sido uma das maiores e melhores experiências da minha vida, né? Então, é muito bom, assim, estar casado que com a Maria legal. Carolina, né? Não sei como são outros Com casamentos, os outros mas com ela é casamentos, maravilhoso. sim. E eu acho que faz muito sentido isso, né? Eu sempre falo que a gente tem que fornecer para o outro, e não só na relação conjugal, mas para qualquer pessoa que a gente se relaciona. Qual que é o seu manual de instrução? Como você funciona? Sim, Né? Porque não dá pra gente exigir. Tem muita aquela, mas é óbvio, né? A pessoa deveria saber. Não, ela não deveria saber. Né? Então, sim, nós precisamos de fato fornecer para essa outra pessoa o nosso manual de instrução, como a gente funciona, que é o que você exato. disse, né? Como você quer ser amado, como você quer ser cuidado, o que você gosta, o que você não gosta, né? E isso é responsabilidade nossa, o outro não tem que saber. E assim, você falou, eu achei muito engraçado, né? Que você disse o fato de vocês dois serem psicólogos, né? Mas vocês são Sim. psicólogos de abordagens totalmente diferentes, né? É, E completamente poderia dar diferente. um problema, mas não, me parece, pelo que a Carol disse, assim, é meio Eu acho muito complementar, bom, assim, assim, né? Uhum, eu acho muito bom, Mari, porque uhum, às vezes a Carol, ela me atualiza tanta coisa da psicologia, da TCC e tal, assim, não sei se eu consigo sim, atualizá-la da psicanálise, mas enfim. sim. E é muito bacana, assim, às vezes eu me sinto numa atualização, assim, aí ela vai e fala do que está acontecendo e tudo, e aí eu amo, assim, eu me amarro, eu gosto muito de ouvi-la, assim. Uhum, que legal. Agora conta pra nós um pouquinho, qual que é o seu livro ou os seus livros favoritos? Ah, sim. A Carol falou a Bíblia, aí eu falei assim, eu não vou ser repetitivo, eu amo a Bíblia também, é um Uhum, livro fundamental para mim, ele sim. é o livro que marcou a minha formação, que mudou a minha vida, né? E aí eu falei assim, não vou repetir, né, mas faço as minhas palavras, a palavra da Carol, e eu queria indicar outro, talvez colocar outro em evidência, que é As Confissões de Santo Agostinho. Penso que é um livro tão importante para mim que até hoje eu não terminei de lê-lo por completo, porque é algo que eu vou lendo, e aí às vezes eu paro, eu tenho que parar, assim, já fui bem longe nele, né, mas Ele é é um muito livro, extenso, João? Quantas páginas tem? eu acho que ele deve ter 200 e algumas páginas, Ah, assim, sim. Mas deve ser aparentemente não é bem tão intenso, extenso, né? Deve ser mas é intenso, né? muito intenso, sim, é Uhum. muito intenso, porque ele é um livro que às vezes eu estou lendo me deixa com os lábios trêmulos, às vezes me deixa com os olhos marejados, né, e não raramente me deixa com o coração ardendo, assim. É a conversa de um homem com seu Deus, da criatura com seu Criador, né? E é algo assim tão aberto que às vezes é constrangedor, assim, porque o Santo Agostinho ele confessa coisas que você fala assim, caramba, acho que eu não deveria estar ouvindo isso, assim, sabe? É como se fosse não quero usar esse termo porque não é bem isso, né? Mas é como se fosse uma terapia, sabe? Assim, é Deus Uhum. nessa posição
de psicólogo e o Santo Agostinho nessa posição de paciente, assim. Mas E ele diz revelando coisas, frases é isso que você quer dizer? revelando Revelando coisas, coisas. exato, É, assim. confissões, né? Sim. Exato. E ele tem um momento que ele fala uma coisa que eu acho interessante, né? Conhecer-te, ó conhecedor de mim. Ele Uhum, tributa a Deus um conhecimento sobre ele mesmo maior do que ele possui. E não raramente os nossos pacientes fazem isso com a gente, né? Na psicanálise a gente chama isso de douta ignorância. O uhum, paciente atribui a gente um certo saber sobre ele, né? sim. E eu acho que o Santo Agostinho está fazendo isso, né? Mas é uma terapia da alma, é uma análise do espírito, né? E eu acho um dos livros mais lindos, assim, mais belos. É um livro que me conecta muito com essa coisa do amor, né? Uhum, Eu acho maravilhoso, assim, que né? legal. Do que é ser amado por Deus e amá-lo também, concomitante a isso, né? Amá-lo, acho muito bonito, assim. Que legal, João. Fiquei curiosa para ler também. Eu tenho Ah, estudado um sim, é um pouquinho livro que eu super sobre, indico. eu tenho estudado um pouquinho sobre a mãe do Santo Agostinho, a Santa Mônica. É? É, Ah, que legal. a Santa Mônica, ela rezou por 30 anos pela conversão do Santo Sim, Agostinho. ele fala dela no livro, fala do cuidado dela, de como Do amor. o Sim, próprio. sim. E por isso que eu acho que eu me identifico tanto com Santo Agostinho, porque a mãe do Santo Agostinho, o Deus do Santo Agostinho é um Deus materno. É um Deus Uhum, maternal, é um Deus que se parece muito com a mãe que ele também fala no livro, né? Porque a mãe uhum. cuidava muito dele, Ela a nunca mãe desistiu zelava muito dele. por ele, exato, Uhum. assim. Então, acho que eu me identifico muito com isso, porque na minha história de vida, minha mãe foi quem me apresentou o evangelho desde pequeno, e sempre também foi essa cuidadora, assim, essa pessoa que tem um cuidado e um amor tão grande. Então, não sei se ela vai ver, mas um beijo, mãe, te amo, Com né? Deixa certeza, um beijo mãe, aí né? pra. Mãe vai vai assistir, sim. Legal, João. Então, o pessoal já anota aí, né, as Confissões de Santo Agostinho. E você tem algum hobby? Tenho, tenho. Naquele dia que a gente conversou antes do podcast, não sei se eu deveria ter revelado, se eu poderia ter revelado, mas Claro! Que nós falamos só por eu uma falei, hora, eu falei assim, que em eu seguida. estava, sim, pois é, eu falei que eu estava super empolgado com algumas coisas, né? Estava super feliz. Eu até depois falei com a Carol, assim, uma das coisas que eu estava super empolgado, que fez eu chegar um pouquinho atrasado na nossa conversa, foi porque meu videogame tinha chegado. Então, assim, um dos meus hobbies hoje é videogame, eu gosto muito, né? Na verdade, não só hoje, mas sempre gostei muito. Assistir futebol também, gosto muito. Torcedor fanático do Flamengo. De vez em quando dou uns gritos aqui em casa com o Flamengo, né? Mas tudo dentro da ordem da decência, minimamente. E você chega aí em É, estádio, assim? Você é aquele que vai em Eu estádio? já fui muito a Já foi. estádio. Uhum, Eu parei de ir em estádio porque depois da pandemia, assim. Aí eu realmente, uhum. mas quando eu Parou. morei no Rio, ia sempre no estádio, era maravilhoso, assim. Cheguei a ver aquele Flamengo de 2019, começo dele, como ele era avassalador, assim. Então tem muito do Flamengo na minha vida também, né? Muito por marca do Sim, meu pai, acho que foi a herança que ele me deixou, foi isso. sim. E então videogame, futebol e séries, de preferência, séries e filmes que eu já tenho assistido para deixar a Carol um pouco louca, porque ela quer assistir coisas novas às vezes e eu tendo sempre a assistir o que eu já assisti. E aí uma série assim que ela já não aguenta mais, ela adoramos assistir juntos a primeira vez, ela já não aguenta mais é Família Moderna. Sempre que eu posso, eu coloco Família Moderna para assistir, que eu acho muito engraçado e me divirto muito. Assim. O Eloy balançou a cabeça aqui, acho que ele curte também aqui. Ah, pois é, assim, é isso, Eloy. A gente. E aí eu não me privo de assistir sempre. Aí, às vezes, hoje ela já até sabe, né? Quando ela pergunta o que você quer assistir, né? Aí eu fico em silêncio, assim, aí ela já sabe Família que moderna. é família moderna. Exato. Assim. Sim, sim, bacana, legal. Às vezes eu também tenho essa necessidade de assistir coisas que eu já assisti, assim, parece que é pra ter uma previsibilidade, alguma coisa assim, que Sim. eu sou muito ansiosa, né? Então assistir coisas. Eu acho que permite que a gente não pense tanto, sabe? É, Assim. Porque às vezes eu tô cansado, eu não quero uma série que me obrigue a pensar, sabe? Assim, aquela coisa sim, que você tem que entender, você tem que gravar o uhum, personagem. sim, Nossa, às vezes é meio angustia, assim. é. Eu tô assistindo novamente o Dexter, né?
E o meu noivo nunca Ah, assistiu, então ele tá assistindo e eu tô assistindo com ele. Só que tem muita coisa que eu não lembro mais, né? Eu assisti Dexter na época, um amigo meu salvava numa pendrive, eu assistia o episódio, eu devolvia pra ele poder apagar, pra poder, porque não tinha muito não tinha espaço, espaço eu no sei como é pendrive, aí isso. gravava, voltava, né? Nessa época que eu assisti, então eu não lembro muito. Sim. E aí ele tá também assistindo Ruptura. E aí ele falou que Ah, quando tem hora que ele não quer pensar muito, ele coloca Dexter. Olha que engraçado, né? Eu não quero pensar muito, eu coloco Dexter. E a hora que tem que pensar, ele vai colocar Ruptura, que ele tá o assistindo. Ruptura é uma série para se pensar, assim. Uhum, Eu comecei a assistir eu comecei a assistir sozinho. Aí a uhum, Carol estava, porque tem isso, né? Tem séries que eu assisto sozinha e a Carol está do lado, e uhum, vice-versa. E aí ela sim. olhou a série e falou: Ah, essa série é muito parada. Eu falei assim, amor, todo mundo que fala de Ruptura pra mim diz que é bom. Bom, Vamos assistir uhum, junto. Aí começamos a assistir junto, amamos, muito bacana, estamos esperando as próximas temporadas, mas exige isso, que você grave o personagem, que você pense, que você sim. entenda, que você tenha sacadas e tal. Então, Uhum, se eu estou cansado, eu dificilmente vou assistir uma série assim, né? sim, bacana. Então é o Mengão, né? Olha só, Isso, videogame olha. e também E a série, séries né? e filmes antigos. Olha só, eu falando do Rafa de novo, né? Mas olha a sacada que ele teve na. Ele tava tendo aula online, olha a sacada que ele teve na aula de práticas filosóficas. O professor tava falando sobre animais, né? E aí tava fazendo tipo uma adivinhação, uma charada sobre animais. E ele virou e falou assim: Uhum. é um animal que voa, né? Uma ave. E essa ave, ela é. Como chama? Do Mascote? mascote de um time de futebol que é bem ruinzinho. Ele falou desse jeito, é mascote de Ah, um então time é de o futebol que é Corinthians. bem ruinzinho. Aí o Rafael virou pro professor e falou assim: professor, qual que é seu time? Aí o professor falou: São Paulo. Ele falou: então você tá falando do Corinthians, porque São Paulino não gosta de corintiano. Olha só Perfeito. a sacada dele. Não, Então, genial, exato. é um gavião, então. Aí o professor falou: é, gavião. Eu falei: gente, é muita. Então, sabe, o professor ficou até meio assim, sabe? Sim. Chocado da que ele foi, pensou, né? E fez essa. Para ele poder descobrir isso, né? Ele teve que fazer essa pergunta pro professor. Eu falei, não é possível. Não, Mas, exato, assim. mas vamos lá. Ó, agora que a gente já te conhece um pouquinho, né? Vamos Vamos. entrar um pouquinho, né? Quero que você conta brevemente para nós. O que que te fez, João? Você terminou a psico? O que que te fez entrar no mestrado e continuar no doutorado com esses assuntos que você estuda? E estudar o que você dedica a sua vida, né? Porque, assim, mestrado e Sim, doutorado, as pessoas dizem que são filhos, né? Eu tenho uma colega que ela não, fala assim: como assim vocês falam que eu não tenho filho? Eu tenho um mestrado, um doutorado e um pós-doutorado. Eu tenho três, né? Porque são exatamente. é uma dedicação bem exclusiva, né? Sim, é uma dedicação muito intensa. Uhum, Ah, na graduação, o meu tema de monografia foi Eu mato e deixo morrer. Agora o subtítulo, já esqueci. Já esqueci, eu juro que eu não tem achei que eu problema. estava com que ia me lembrar, mas não me lembro, assim. Acho que era alguma coisa do Estado, mas enfim, era para pensar o Sistema Único de Saúde como uma possível, né, política de morte, né, uma necropolítica. Na época, Uhum, eu ainda nem era tão famoso esse conceito, mas eu tinha tido um contato com ele na filosofia, e aí eu achei o conceito muito interessante, falei assim, o SUS pode ser uma necropolítica? Pode. Então eu fiz uma graduação, uma monografia em cima disso, e aí, voltando lá à sua primeira pergunta, uhum, muito confiante, muito cheio de certezas, né? E eu acho que eu deixei um pouco essa essa beleza que é o Sistema Único de Saúde, né? É uma política democrática, é uma política, é um marco, né, na democracia brasileira, é o marco dos direitos do povo brasileiro e humanos também, né, dos direitos humanos, porque qualquer um pode ter acesso e fazer uso do Sistema Único de Saúde. E aí, depois que eu fiz essa monografia, eu senti que, muito recebendo o retorno da própria banca, né, que eu havia escrito um lado muito negativo do Sistema Único de Saúde.
né? E aí, evidentemente, já começava aí o meu tema central de estudo hoje no doutorado, porque eu falava que ele poderia servir como um instrumento de política de morte dentro de um contexto racial, sobretudo, né? Uhum. Porque a população que usa o SUS, os hospitais, porque o SUS é muito mais complexo do que isso, né? Mas que faz uso de atendimento, né? Tem até uma nomenclatura, né? Que são os clientes mesmo, né? Que fazem uso do Sistema Único de Saúde. Ela, em sua maioria, são pessoas pretas, pobres e periféricas, né? E aí eu apontava como que o sucateamento, né, dessas instituições de cuidado, hospitalários e tudo, ela era uma forma de fazer morrer a partir do Estado, né? E depois fui compreender no mestrado que era até muito mais complexo, né? Porque a financiarização do SUS ela ainda é mais complexa, dá mais complexidade do que um mero sucateamento. E aí eu termino a minha graduação e um professor na época, o Adoc Lobo, pessoa que eu amo muito, foi meu orientador no mestrado e também parte me orientou no doutorado, agora eu fui para outro orientador, né, e uma outra orientadora também, né, o Marcelo e a Cidiane, um beijo para vocês também, se assistirem esse podcast. E aí, no mestrado, eu falei assim, eu quero escrever sobre o SUS de uma outra perspectiva, de uma perspectiva de encantamento, por exemplo. Então, resolvi falar sobre saúde e os contrastes éticos da saúde brasileira, na verdade. Falar dessa questão de uma saúde que tem esse ataque a um sistema público de saúde, legislações que visam sucatear, que visam burocratizar, que visam tirar a força do Sistema Único de Saúde, mas também de práticas de saúde que estão presentes no SUS e fora do SUS, que são extremamente importantes, né? Pensando uma saúde bem-estarista, uma saúde do cuidado, né? Então, foi muito bacana falar do encantamento na saúde, então trouxe vários conceitos que eram conceitos de uma filosofia popular brasileira, né, para pensar isso, e foi muito bacana. E tudo isso trazendo também um aspecto racial, porque eu saio lá da época que a gente não tinha sistema único de saúde, e, sobretudo, quem foi necessário que se criasse uma dinâmica de cuidado comunitário foram a população negra, porque os escravizados, enquanto eram escravos, eles recebiam uma manutenção da saúde, não é nem cuidado em saúde, mas uma manutenção da saúde, protocolos a serem seguidos para manter a saúde deles, para eles continuarem como força de trabalho explorada, né? E aí, Sim. depois que tem a abolição da escravatura, essas pessoas elas são jogadas para fora de qualquer sistema financeiro, de qualquer rascunho de Estado que o Brasil tinha, e elas ficam marginalizadas. E elas só vão ser reinstitucionalizadas no Estado pela via da polícia, né? Que aí você tem, no Rio de Janeiro, começa a se ter a lei da vadiagem, onde você prendia pessoas que estavam andando pela rua, enfim, uma série de coisas. E aí, o que aconteceu? Essas pessoas pretas viram que elas tinham necessidade de cuidado e que isso se fazia em comunidade. Então, como é que a gente consegue construir espaços de saúde dentro dessas comunidades que muitas das vezes o Estado não consegue chegar por diversas maneiras, né? Então, a minha dissertação do mestrado, ela está trabalhando exatamente isso, assim, a saúde como prática ritualística de uma comunidade, né? Então, eu Sim. relembrei a minha própria história. Eu fui uma criança que cresci, né, Uhum. num bairro periférico em Araruama, na região dos Lagos, e foi muito bacana, assim. Adoecer era uma experiência comunitária. Por quê? Porque quando a gente começava a gripar, né, o que a gente fazia? A gente ia buscar, tipo, hortelã-pimenta na casa da dona Maria Helena. O limão galego a gente pegava na casa do seu Zé Maria. Então, assim, a gente, para fazer aquele xarope, né, caseiro, a gente ia na casa dos outros pegar, e aí a pessoa ficava sabendo que fulano está doente. E aí mandava assim, ó, toma isso aqui também, que isso aqui é bom e tal. Então, Sim. acabei de bater aqui na coisa. Então, assim, era muito bacana, era uma experiência comunitária, né, de Uhum. adoecer e curar. Então, eu foquei um pouco mais nisso, Uhum. trabalhei bastante isso na Ô, minha João, só queria voltar um atuação. pouquinho, Diga, que quando pode você dizer. falou lá da graduação, né, que você teve Uhum.
seus professores te deram, né, esse retorno ali na banca, que você estava tendo uma visão muito negativa, né, em relação ao Sistema Único de Saúde, será que Uhum, também não parte de uma experiência pessoal, né, de uma experiência em relação ao sistema também, né? É, uhum, porque, e aí, de repente, o feedback deles pode ter sido até invalidante, né, no sentido de que tá, você uhum. estava fazendo ciência, então você tinha que olhar ali Sim, vários aspectos, então pode ser que você tenha generalizado, né, uma visão, mas de qualquer uhum, forma, era de alguém que também tinha sentido de fato na pele essa precarização, né? Porque pelo sim, título que você falou, né, matar ou morrer, uma coisa assim, não é? isso. Esse Eu mato e título, né? deixo viver. Eu Mato vou e deixo achar viver, né? fim Então, do dia. eu acredito também que não sei se tá totalmente errado, né? Porque nunca é uma Uhum, coisa só, né? Igual você falou assim, eu era muito sim, cheio de razão, né? E aí a gente vai crescendo, vai estudando e a gente percebe que a gente não sabe nada, né? Quem tem muita certeza sim. é tolo. Então, assim, eu acredito que também não tava. E talvez esteja sendo até tola falando isso, mas no sentido Não, de que pode ser que sim, mas também tem um outro lado, né? É, que, igual você descreveu muito bem, né? O Sistema Único de Saúde. Mas eu acho que também são experiências diferentes, né? Por exemplo, eu moro numa cidade que é uma cidade de pequeno, médio porte ali, né? Uma cidade é, que é diferente a realidade que a gente tem do SUS de alguém que mora numa cidade muito maior, que tem sim. uma demanda muito maior, tem filas, tem esperas, né? Então eu tenho amigos Uhum, aqui que não têm plano de saúde e conseguem fazer consultas que às vezes vão até mais rápido do que o meu que tem o plano de saúde. Entendeu? E aí, de repente, é o mesmo sim. especialista que vai me atender ali no plano, é o que tá também, que é concursado, que atende ali no postinho, entendeu? Então, eu acho que também são experiências diferentes, né? Não sei se faz sentido isso que eu tô falando. Não, faz Me total veio isso sentido. quando você tava falando de que também é diferente a minha experiência de outra experiência, né? De repente, eu por ser branca, você por ser negro. Eu ia até te perguntar, Uhum, você prefere que quando for falar assim, branco, acho que até uma pauta depois pra gente poder falar isso, né? sim, Quando for falar branco, é negro, é preto, né? Como que é isso, assim, sim. nessa descrição? É, A bom, acho que autodescrição. você pode ficar à vontade comigo Uhum, para falar como você quiser. uhum, Assim. Eu acho que, em termos técnicos, né? Acho que eu não lembro se a gente conversou sobre isso. Tecnicamente, é melhor, quando você está falando de maneira técnica, acadêmica, acho que o correto é você escrever negro, porque aí você enquadra no próprio sistema do IBGE, né? Lá no uhum, IBGE você tem essa categoria racial descrita tecnicamente. Então, uhum, quando você está num contexto acadêmico, eu acho melhor você falar negro. Mas, ao mesmo sim, tempo, no contexto acadêmico ainda, né, numa segunda onda, numa nova perspectiva atual, hoje se fala muito pretos e preto, pretas, assim, sim, sim, não tem nenhum problema. uhum, tá, Particularmente, assim, na relação com as pessoas, uhum, eu, eu, as pessoas me chamam de preto e preta, negro, não tem muita uhum, diferença para mim, mas é, é, nesse sentido, né, mais técnico, o correto uhum, talvez fosse negro, mas no sim, sentido mais comum, mais sim, popular, é sim. preto, preta, não E, teria e, e por problema. que que eu acho legal a gente falar disso, né? Porque às vezes eu percebo colegas, assim, quando eles vão falar de uma pessoa, porque a pessoa ela fica assim, ó, preta, negra, sabe assim, a pessoa. Sim, E é por isso que eu falo que aí as pessoas negam até morrer o racismo, né? O racismo estrutural. sim, Então, sim, assim, se você tem a dificuldade de falar preto, branco, né? É porque tem uma questão ali, né? sim, E sim, aí eu tenho feito assim, me corrija se está errado. Então, quando eu vou, de repente, atender alguém, ou quando eu tô conversando com alguém, eu falo como que a pessoa, né, gostaria que eu, de repente, fosse falar, né? Então, tudo que eu sim, li, assim, fala que como que você se autodescreve, né? Como que você se sim. percebe. Aí a pessoa, quando eu vou me apresentar, eu me apresento assim. Então, eu acabo levando em consideração muito como a pessoa se identifica, né? Até quando é algum paciente, alguma Sim, coisa. Você acha que tá sim. certo isso? Eu acho, assim, eu acho que Uhum. a gente tem que ter, sobretudo, né, num espaço de terapia, né, a gente tem que ter a relação ali, né, e Sim. vale a relação.
né? Sim. Vale muito a relação. Não vale E o que tá descrito lá fora, na vale o que está fora, descrito na na subjetividade relação, no daquele subjetivo. paciente e na relação entre vocês dois, entendeu? Eu acho que vale Sim. muito mais isso. Tá, João. Eu achei, assim, só para dizer que eu achei o título da minha monografia, Achou? para deixar registrado, Eu Mato e Deixo Viver, uma reflexão sobre as políticas de morte do Estado no campo da saúde. É assim que eu descrevi É lá em bem forte mesmo o título, 2019. 2019. Pois é, assim, e aí no mestrado, os contrastes éticos da saúde brasileira, Uhum. reflexões, tramas e feitiços, é o título da minha dissertação, Sim. que eu particularmente gosto muito, eu acho que foi muito bacana escrever, falei coisas assim tão legais. Mas voltando para a sua pergunta, você pode me lembrar a sua pergunta? Eu falei que você vai precisar de É, ajuda de você, sim, sim, não tem da problema. sua ajuda. Eu acredito que nós vamos ter oportunidade de, nas próximas perguntinhas, falar um pouquinho mais da sua experiência, Uhum, né, acadêmica e também da parte clínica, sim, né? E aí eu coloco assim, ó, que a nossa formação, tanto na universidade quanto na escola, né? Eu acho que isso é uma questão da nossa escolaridade mesmo, falha muito em relação ao letramento racial, né? E por que que você acha, João Paulo, que é importante que nós psicólogos sejamos letrados uhum, racialmente? Por que que você acha? E você percebe mesmo que isso é uma lacuna da formação? Você tem colegas que brancos, né, que acabam tendo essa dificuldade de ter sim. esse e assim, acho que até explicar o que que é letramento racial também, né? Sim, sim. O letramento racial, ele é esse processo educacional, né, de reeducação, na verdade, né, sobretudo para criar e formar essa consciência crítica frente ao racismo, né? Sim. Então, o letramento ele passa por uma questão social e educacional, né? Eu digo Uhum. reeducação porque, de certa maneira, a gente já é educado, né, numa estrutura social para ler o racismo ou não ler o racismo, né, quando Sim. ele se presentifica na nossa frente. E aí, como é que eu vejo isso na formação? Eu já tive uma visão mais cética, né? Mas hoje eu acho que eu procuro ser um pouco mais moderado, né, em certo Uhum. sentido. Então, assim, eu acho que tem sim, que é muito importante que o psicólogo tenha esse letramento racial e que, às vezes, na nossa formação, né, tanto na universidade quanto na escola, tem uma falha de formação em trazer uma construção sobre esse tema. Eu me lembro de ver na escola sobre o racismo na quarta série, quando falaram da escravidão, e nem falaram de racismo, só falaram do processo de escravidão. Depois eu não ouvi mais falar disso. Fui ouvir lá já na oitava série, né? Depois o primeiro ano é mais quase como uma revisão, o ensino médio é quase como uma revisão histórica, né? Mas pouco se falava sobre, não era uma leitura crítica, era só assim, olha, foi isso aí que aconteceu, tá? E aí eu acho que a gente é, sim, meio que ensinado até essa perspectiva, uma perspectiva de ignorar o racismo ou tomar ele como algo do passado. Não é. É algo muito presente, é algo muito vivo até hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem muita coisa mudando, sabe? Assim, e eu gosto de pensar dessa maneira. Eu acho que tem a nossa formação na psicologia, inclusive, eu acho que ela está mudando não por uma conscientização institucional, mas pela demanda dos próprios alunos. Tem muitos alunos pretos, muitos alunos que têm o interesse em estudar essa temática. Eu comecei uma pós-graduação um tempo atrás, né? E nessa pós-graduação falava-se sobre a contemporaneidade, era psicanálise, contemporaneidade e urgências subjetivas. E algumas pessoas, assim, não poucas pessoas, diziam que queriam estar ali para entender essas questões raciais na contemporaneidade, né? Estavam muito interessadas nisso. Então, eu acho que hoje a gente tem, sim, e tem muita gente bacana na PCC, muita gente bacana na psicanálise, começando a estudar o racismo, começando a Sim, pensar as questões raciais, e olhar sim, para isso com a seriedade que precisa, sim, né? Então, sim, assim, sim. eu acho que a gente entendeu que essa psicologia do norte global, sobretudo Europa e Estados Unidos, ela, quando chega aqui, ela é uma psicologia boa, ela não é uma psicologia ruim,
né? Mas quando ela chega aqui para o nosso país, ela precisa se adaptar ao contexto e às demandas desse país, assim. E Exatamente, uma das demandas que o exatamente. nosso país tem, o Abdias do Nascimento já falava isso, é que a gente tem um mito da igualdade racial no Brasil, né? Da democracia Uhum, racial no Brasil, que não não existe. E existe. que a gente vê isso claramente no dia a dia, assim. Então, uma coisa que Sim, o Brasil precisa trabalhar, tratar na sua história, precisa se haver com a sua história, é com as questões raciais, é sim, com essa estrutura social, essa estrutura arquitetônica, essa estrutura política e econômica do poder, onde pessoas pretas elas são designadas, em sua maioria, a ocupar espaços de subalternidade, a ocupar espaços de exploração, a ocupar espaços de violência, né? São carnes dadas à degradação, assim, né? sim, sim, População de rua, violência policial, tudo isso passa assim por um corte racial, por um recorte sim, racial. Então, sim, assim, eu acho que hoje a psicologia começa a ver e começa a olhar para isso. Dizer assim, sim. olha, não dá para um paciente preto sentar na minha frente e eu não achar que a raça não afeta a sua saúde mental. Exatamente. Não dá mais Entende? Exato, pra tolerar isso, assim. É uma coisa que exato. não tem, assim. Me dá até preguiça quando eu ouço, às vezes, assim, em supervisão, Sim. algum terapeuta que fala alguma coisa nesse sentido, né? Não sei, mas foi uma distorção cognitiva, né? Que a gente tem muito disso na terapia. Uhum. Eu, às vezes, sou até muito direta, assim, a assertividade bem direta mesmo, no sentido de precisa estudar. Eu já não tenho Sim. muita paciência. Eu falo, você precisa estudar um pouco mais, né? E não é de TCC e não é da parte técnica. Você precisa Uhum. estudar história do Sim. Brasil, você precisa estudar sobre racismo, você precisa. Porque assim, não tem como você tá revitimizando esse paciente, você tá sendo antiético, né? Você tá Sim. negando um contexto quando você diz que um paciente seu por ser negro, foi numa situação, ele foi preterido e ele vem pra você e diz que aconteceu isso e você diz, mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Isso é uma Sim. distorção cognitiva? Né, sem Exato. Sim. considerar esse contexto, né, histórico. Então, assim, é uma coisa que não dá mais pra gente enquanto psicólogo. Mas é que eu não tive. Igual a gente até conversou, né, no dia do nosso bate-papo, né? Sim. Não dá mais pra gente colocar isso na conta da faculdade. É porque na faculdade eu não tive isso. Tá, mas na faculdade eu não tive TCC e eu fui atrás de estudar, né? Na faculdade eu não tive um tanto de outra coisa e eu fui atrás de estudar. Então, a gente precisa se responsabilizar, porque isso é uma questão ética, né, João? Sim, é uma questão ética. E sabe o Uhum, que é muito legal, Mari? É que a ética, né? Sobretudo a ética das virtudes, né? O Aristóteles vai dizer isso. Não existe virtude teórica. Virtude é prática. sim, Virtude é coisa da vida, sim, né? sim. Então não dá para a gente querer viver uma ética na psicologia na teoria. Uhum, sim, Você tem que viver isso na prática, uhum, sabe? Assim, então, pro Aristóteles, a ética é uma ciência da vida, da né? vida, A sim, ética é algo uhum, prático. E é sim, isso. Quando a gente senta diante de um paciente, e esse paciente traz um sofrimento, sobretudo dessa ordem social, racial, ele uhum, está falando de uma experiência subjetiva que eu posso não estar efetivamente capaz de compreender na pele, mas eu tenho que ser capaz de acolher acolher, enquanto humanidade, sim, né? sim, sim, Eu é, preciso saber fazer isso, e isso é muito importante, assim. Então, todo problema ético é um problema de ordem prática, não é de sim, ordem teórica. Então, não é só saber, é saber fazer, e, sobretudo, fazer um acolhimento adequado a essas pessoas, né? sim. E tem até uma situação que aconteceu há uns tempos atrás, e eu acho que deve acontecer ainda, mas era mais forte quando tinha, acho que uns grupos, né, de Facebook, algumas coisas assim, que eram Uhum, alguns pacientes que eles colocavam assim: eu gostaria de ser atendido por uma psicóloga negra, ou por um psicólogo negro, ou por uma psicóloga uhum, cristã, ou por um psicólogo, uma até mulher, homem e tudo sim, mais. E a pessoa ela ia, né, até as redes sociais e ela colocava o tipo de psicólogo que ela queria ser atendido. E eu sempre sim, olhei para esses tipos de comportamento com muita curiosidade. Eu olhava e falava assim: nossa,
que é isso, né? Por que essas pessoas, por que Sim, que esses pacientes estão pedindo para serem atendidos, né? E aí eu ia olhar os comentários, porque os comentários a gente consegue fazer até um estudo antropológico, né? A respeito dos sim, com comentários certeza. nas postagens, né? Que eram os psicólogos, assim, bravos, extremamente bravos com essa pessoa, de que mas eu, enquanto psicóloga branca, consigo te atender. Psicólogo não precisa ser negro para atender. A gente entende você, né? E tal e tal. E assim, queixosos que estavam sofrendo como se Uhum. fosse uma discriminação desse paciente que queria ser atendido por um psicólogo negro. E aí, nesse momento, eu fui refletir e eu pensei: os psicólogos não entenderam foi nada, né? Essas Uhum. pessoas que estão colocando isso, elas não entenderam absolutamente nada, né? Então, por quê que eu tenho a necessidade de ir lá no Facebook dizer, eu negra, tenho a, a, a necessidade de ser atendida por uma psicóloga negra? Será que eu já Uhum. fui uma psicóloga branca que não me entendeu? Será que eu já fui revitimizada? Será que eu já fui julgada? Será que eu não fui acolhida? Será que eu fui Uhum. agredida, né, por alguém que não me Sim, compreendeu? Então, eu sim. acho que é esse tipo de reflexão que nós psicólogos muitas vezes não atingimos, né? A gente fica preso a uma história única, né? Tem até um texto que chama assim, aconselho que as pessoas leiam, que chama assim: A minha psicóloga disse que não existe racismo no Brasil. Acho que é uma coisa assim, que não existe racismo. Minha psicóloga disse que não existe racismo. Gente, é muito legal esse texto, é muito bacana, né? Uhum. Então, João, eu acho que é bem essa questão, assim, né, da gente trazer essas pautas, né, e refletir a respeito desse tipo de coisa, Sim, porque não dá mais pra gente tolerar, né? sim. E a raça é algo tão irrefletido que a gente esquece que uma pessoa branca, né, é Uhum, também uma pessoa racializada, né? E uhum, aí parece que não se questiona quando uma pessoa branca procura um psicólogo, porque no imaginário dela, de certa forma, o psicólogo vai ser branco. Ela não se preocupa sim, com a cor, porque em não, sua maioria ela sabe que vai ser isso. sim, Né? sim, Eu já tive essa experiência de ser indicado para pessoas, né, pessoas brancas, e, e as pessoas olharem assim, você vê no olhar delas, né, perceber assim, olha, é um psicólogo negro. Né? uhum, Sim, é um psicólogo negro, assim, né? sim, Óbvio, é evidente. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente vai vendo, né? Eu me lembro que a gente, na nossa conversa, você falou um pouco sobre isso, mas a gente às vezes parte da ideia da leitura de um livro de que o personagem é branco, por exemplo. Né? isso, isso, Porque isso, isso já tá colocado na nossa cabeça. Então, quando um sim, paciente negro procura um psicólogo negro, cara, ele está fazendo o mesmo que o branco faz, só que o branco, ele não precisa enunciar isso, ele não precisa dizer, sabe? sim, Assim, ele não sim, precisa sim, colocar isso, sim, né? sim, sim, Então, acho que, de fato, isso não é um fenômeno talvez também tão novo, mas é não, um fenômeno que vai ser cada vez mais comum, né? Das mais pessoas comum, procurarem exatamente. psicólogos que não a invalidem, né? Não invalidem, exatamente. E aí, uma coisa que eu quero comentar com o pessoal, em 2026 vai ter um clube do livro que vai ser diferente dos clubes que a gente já teve até agora, né? Que vai ser não vai ser sobre leitura técnica, então eu vou trazer vários livros famosos para a gente poder conversar. E um deles, que ele é um compilado de um TEDx da Chimamanda Adichie, que ela é uma nigeriana, que ela fala o perigo da história única, né? E lá nesse compilado é muito interessante porque a Chimamanda, ela é de uma família de classe média, né, da Nigéria. Ela tem a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, tá? E quando ela chega lá no alojamento lá dos estudantes, que ela vai conversar com as colegas dela norte-americanas, as colegas dela têm uma história única a respeito da Nigéria, né? Então, é só a África, né? Para lá, para as Sim, pessoas, né? É a África ali, não tem outros países, né? Não é um continente africano, é só como se fosse tudo África ali. E tudo muito pobre, tudo muito, né, escasso, e as pessoas muito inferiores e tudo mais. E aí, quando uma delas pergunta, né, pra Chimamanda, qual que é a sua música favorita, né? E ela diz assim, Mariah Carey. E aí todo mundo, tipo, se surpreende. Ela, nossa, mas eu achei que vocês só ouviam bandas tribais, né? Uma coisa assim, né? Ele, tipo, nossa. ela, não, eu escuto Mariah Carey. E aí
o tanto que eu quis até iniciar o nosso Clube do Livro, né, do ano que vem, eu vou iniciar com esse livro, né, do Perigo da História Única, justamente por essa questão de o quanto que é perigoso, né, nós enquanto psicólogos, irmos para o atendimento, ou seja, né, qual paciente está ali diante de nós com essa ideia de uma história única, né? Então eu conheço, meu paciente. E eu falo isso até em relação ao próprio diagnóstico, sabe? Eu ouço às vezes alguns terapeutas falando assim, a minha border, hoje eu tenho a minha border, a minha bipolar, né? Aí você sabe, né? Paciente bipolar. Aí eu não sei como que é paciente bipolar. Porque paciente. Não sei como que é. Né? Então, assim, apenas uma história única dentro até do próprio diagnóstico, né? Então, isso vai Sim. acontecer com raça, isso vai acontecer com, né, gênero, isso vai acontecer com muitas outras coisas, né? Então, o quanto que é perigoso a gente olhar apenas diante de um contexto, né? Olhar para aquela pessoa e falar, eu já sei a história dessa pessoa. Não, a gente não sabe, né? Sim, exatamente. Uhum. E você falou uma coisa que eu acho muito interessante, né? É essa suposição do outro, né? Esse Isso. outro vem de tal lugar, Uhum. ele é assim, né? São os caricatos, né? Isso. O problema da história única é que ela formaliza a sua ideia, a sua fantasia e torna caricato, né? Faz uma caricatura Uhum. de todo. A Sim. Europa fez muito isso, né? A Uhum. Europa apresentar uma história de que, por exemplo, ela é a mãe da filosofia, é um absurdo, e não só isso. Achar que fora da Europa não teve formação de conhecimento, não teve produção de conhecimento. A gente falou agora há pouco, né, sobre a psicologia do norte global, mas quanta psicologia Sim. tem fora do norte global, quanta psicologia tem em África, quanta psicologia tem aqui na América Latina, porque se a gente for ver em termos bem reducionistas, mas em termos mais sucintos, essa é a palavra que eu queria, a psicologia é uma ciência que trabalha sobre a subjetividade, Sim. né? O seu objeto de estudo é a subjetividade. Só a Europa que tem subjetividade, só a Europa que sabe que trata de sofrimento psíquico, né? Sim. Só a Europa E que não é, teve né? isso. Uhum. Exato. Uhum. Não como vale destacar, né, porque para mim isso está muito bem sedimentado, mas talvez para. A gente falou agora de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um teólogo negro, tá, gente? É um filósofo e um teólogo negro, africano. Sim, sim, Africano. sim, Africano. sim, sim. Então, assim, o cristianismo está presente na África antes da colonização, Uhum. né? A gente pode ver isso na Etiópia, por exemplo. A Etiópia é um país que tem uma das mulheres mais antigas do mundo, né? Uhum. Então, assim, se a gente for olhar até essa ideia de cristianismo, né, a gente pode problematizar, assim, por que a gente só consegue reproduzir um cristianismo europeu, né, Sim, branco. Uhum. branco, Uhum. né? Assim, não é essa a tese, não surgiu na Europa o Uhum. cristianismo, né? Surge em Israel, surge ali naquela região do Oriente Médio, né? Na Uhum. Palestina e afins. Então, Sim, não é tão simples como a gente olha, e aí, se a gente for olhar para uma história única, parece que tudo veio da Europa, parece que tudo veio do norte global, assim, e que o sim, resto do mundo contemplou, né, todo o conhecimento que eles deram sim, ao mundo. E não é sim. verdade, assim. O que os filósofos antigos foram no Egito aprender com os egípcios, com Kemet, nossa, não, só que a história foi isso, foi escondida, né? Foi refeita, foi Sim, reconstruída. sim. A história é uma coisa que dá para reconstruir, gente. Até pouco tempo a gente achava, uma polêmica aqui, até pouco tempo era golpe de 64, daí passou uns 4 anos aí sendo revolução de 64. Agora está voltando a ser golpe de 64. A história não é tão Sim. sólida e imutável assim, né? Dá pra ser reescrita, né? E aí, Sim. tem uma perguntinha que eu quero te fazer que talvez vai doer um pouquinho nos psicólogos, mas eu acho que é necessária, né? Você acha que nós, psicólogos, nós estamos preparados para atender pacientes negros? Essa é uma pergunta muito boa, assim. Eu acho que depende muito. Eu acho que depende. Eu acho que tem psicólogos que são preparados. Eu tive um analista durante 10 anos, assim, e ele era um homem branco
e ele me ajudou muito com as minhas questões raciais, assim. Uhum. Primeiro, porque ele tinha essa capacidade de me ouvir e de me acolher, né? E de pautar aquilo como uma questão em análise, porque às vezes eu não pautava, porque eu não queria, porque às vezes eu tinha medo, porque às vezes eu achava que não ia ser acolhido, ele pautava aquilo, né? Então, assim, a minha preocupação mesmo, né, Mari, é se a gente está preparado para atender seres humanos. Eu iria além, eu Sim. iria além. E por que isso? Porque quando a depender da nossa formação, né, quando a gente sai da universidade, a gente sai sabendo o roleplay, a gente sai sabendo casos antiquíssimos da psicanálise. Eu saí sabendo atender a Dora de uma maneira impressionante. Se a Dora chegasse no meu consultório, eu saberia atendê-la de maneira maravilhosamente bem, Sim, sim. né? Mas e aí, se for uma menina, ao invés de ser uma mulher branca, provavelmente da classe média europeia, se fosse uma mulher preta, periférica, né, do Sim. Rio de Janeiro, não é Uhum. a Dora, evidentemente não é a Dora, Sim, né? sim. Como é que eu faço essa transição? Como é que eu faço essa mudança? E às vezes eu fico com essa sensação que, a depender da nossa formação, porque eu acho que assim, o que me ajudou muito é porque no SPA da faculdade a gente via pessoas de verdade e tinha essa experiência com um professor, com uma orientadora maravilhosa que eu tive, foi a Vera Polo, me ajudou muito, assim, e depois com outros orientadores que eu também tive, né, a Daniela Lamarca, enfim, tantas pessoas que excelente, que conseguiam entender que havia ali o ser humano. E a gente atender ser humano é diferente de ficar fazendo roleplay, de ficar pensando caso clínico antigos, assim, né? Sim. Então, eu tenho uma preocupação, assim, por quê? E por que que eu falo que para o psicólogo não é só uma questão se o psicólogo sabe atender uma pessoa preta ou não, é se ele sabe atender pessoa, porque a primeira coisa, sobretudo, que uma pessoa preta vai requerer de um analista ou de um psicólogo quando ela chega no seu setting de análise é que ele a humanize. Por quê? Porque a população negra ela vem desse processo de desumanização. Desumanização. Uhum. Então, se você Sim. sabe tratar o humano, se você sabe acolher o ser humano em sua complexidade, em sua contradição, em sua angústia, em seu sofrimento, há uma possibilidade de você saber acolher uma pessoa preta que chega na sua clínica. Porque Sim. se você só sabe acolher casos clínicos adequados do que você estudou, né, na literatura, sobretudo, você não vai conseguir passar da porta. Assim. E, inclusive, a tendência de você desumanizar, inclusive, paciente de modo geral, vai ser muito grande. Assim. Então, a minha Sim. preocupação está muito aí, nesse lugar. Assim. Se a gente está formando psicólogos que só sabem a técnica, Aplicar a e, técnica. exato, Sim. aplicar a técnica, e a ética passa arredio e não se consegue ter ali uma relação genuína com aquela pessoa. Porque no Sim. momento em que você consegue ter uma relação genuína com o paciente, você o humaniza, cara, você vai saber atendê-lo na angústia dele, e inclusive ele vai te ajudar. Porque tem Sim. muitos pacientes que a gente que eles têm que dar o manual para a gente também, né? De Sim. dizer assim, tá, diante disso que você disse, como é que eu posso te acolher? Como é que Uhum. eu posso entender e dizer para você algo? Porque às vezes Do que também vai você ter isso, precisa. do que você precisa. Uhum. Exato, Sim. assim. Sim. Porque também aquele psicólogo que vem quer resolver o nosso problema, não, mas é isso mesmo, não vai adiantar. Sim, Né? hoje, e eu achei interessante você falar a respeito, né, de atender pessoas, né, no geral, assim, o ser humano, né, então atender isso, que é preocupante mesmo, porque são múltiplas, né, necessidades, sonhos, interesses e tudo mais, e por isso que eu tô sempre batendo na tecla de que a gente não fique tão preso naquele material técnico, né, e da teoria. Vamos estudar além, vamos ler livros, vamos ler, sair, sabe, provocar desconforto, né? Se colocar em Sim, situação de desconforto do não saber, né? Eu não sei sobre esse assunto, eu quero aprender, né? Mas sair um pouco da caixinha, né, da técnica, né? Porque sim. uma vez eu fiz uma pergunta para numa palestra que eu dei para público geral, não era para Uhum. psicólogos, de pessoas que tinham feito terapia.
E o que tinha sim. chamado a atenção nesse período que eles fizeram terapia? Coisas boas e coisas ruins. São características boas e características ruins do psicólogo. As características boas eram que era acolhedor, que era atencioso, que era Uhum. preocupado, assim, né? Atento, né? Então tá ali querendo saber, amável, gentil, né? Então era essas características, né? E o negativo era que parecia em Nárnia, parecia que estava em outro mundo, né, que não estava prestando Uhum. atenção, que era grosseiro em algumas situações, não Sim, dava importância, não compreendia, tentava mudar o paciente, né, impor a crença dele pro sim. paciente. Então você vê que tanto as características positivas quanto as negativas, em nenhum momento o paciente vai dizer ele tinha uma técnica, ele Uma usou tal técnica, sim. instrumento, ele usou tal ferramenta. Ele vai falar de características pessoais do terapeuta, né? Ele vai falar de características que são pessoais, que são também treinadas, né? Escuta, atenção, empatia, né? São Uhum. características que são treinadas, mas que elas também vão muito dessa busca do terapeuta, né? Particular, né? Dele tentar ser uma pessoa mais interessante, conhecer de outros assuntos, né? Então eu acho que às vezes Sim, nós, psicólogos, a gente falha muito em ficar muito restrito ali, vamos estudar só tal técnica, vamos estudar tal coisa e não estuda além, sabe? Não se torna nem um terapeuta mais interessante, sabe? No sim, sentido de outros assuntos, né? sim, exato. A formação do Freud, falando do ponto de vista da psicanálise, eu achava muito interessante porque você vê que ele ia na literatura, ele ia, Isso. ele ia na É disso que eu tô falando. filosofia, né? E eu acho Uhum. que a gente precisa disso, assim. Eu Disso. acho que a arte, a literatura, Isso. Uhum. enfim, isso também Uhum. nos humaniza. Isso é Sim. importante, assim. É super importante. Por isso que em 2026 vai ter esse clube do livro, que eu acho que vai ser muito legal. Exato, uma João, excelente tem, iniciativa. é, Diga. tem uma perguntinha que eu tinha feito pra você lá no dia que a gente falou. Na verdade, não fui eu não que te perguntei, você que trouxe isso, mas eu acho que foi muito Ah, bonito, sim. né? Eu acho que Uhum. seria legal você comentar com a gente, que é que muitas vezes tem uma procura grande de pessoas negras, né, pelos seus serviços, né, até por essa questão de Sim, identificação. Mas você falou pra mim que isso te atravessa, assim, pessoalmente, né, que às sim. vezes as pessoas podem considerar que pode ser mais fácil pra você, mas que não necessariamente é mais fácil, né? Você pode contar um pouquinho pra nós dessa Sim. experiência? Acho que essa experiência passa muito porque o sofrimento da raça, né, ele é diferente, talvez, de outros sofrimentos psíquicos, né? Sobretudo porque quando o Fanon fala sobre a raça, né, ele fala que a raça é algo que nos desumaniza, né? Ele tem um início do livro dele que é muito interessante, assim, ele diz que o que é um homem negro, né? Aí ele vai, 3 pontos, um homem negro não é um homem, né? Ele é atravessado por diversas coisas que o desumaniza. Então, assim, na minha sensação é que poucos sintomas, poucos transtornos de personalidade, poucos adoecimentos psíquicos desumanizam a gente, tal como a raça o faz, né? Então, é, há uma repetição. O que eu sentia muito nos pacientes é que havia uma repetição entre o que os afetava e o sofrimento que eles tinham, para o que eu vivi, Sim. e que até vivi e consegui passar bem a análise, elaborar bem a análise, mas era como se aquilo retornasse, né? Porque aí, falando de uma perspectiva meio psicanalítica, né, é, a sensação que eu tinha é que havia um enigma do sujeito, né, e o enigma da cor, né? O enigma do sujeito a gente até conseguia elaborar bem, mas o enigma da cor é algo que, por mais que você decifre, vai ficar ali permanente, vai se repetir, vai voltar, porque não depende só de você, né? Uhum. É um Sim. atravessamento histórico. Eu Uhum. tinha um paciente assim que ele trazia muitos sofrimentos, de que ele tinha quase que ataque de pânico quando ele viu uma viatura da polícia, Nossa. porque Uhum. diversas vezes ele foi parado pela polícia, Sim. né? E a ponto de um ônibus ser parado e ele mais 2 amigos, né, negros dentro do ônibus serem os escolhidos para a revista, serem retirados do ônibus e tal, passarem por Sim. toda aquela situação.
Então, eu entendi o sofrimento dele. Eu entendi o que ele estava falando. Esse enigma que é essa especulação do outro social, né, sobre ele, de que sempre vai olhar para ele, vai ver algo além, essa fantasia do outro, né, que é uma fantasia social, inclusive, não é algo só de um policial, de um sujeito, mas algo institucionalizado. Isso que atravessava ele poderia resolver, poderia entender muito bem que era uma institucionalização racial, um racismo estrutural, o que ele quisesse elaborar, ele podia elaborar, mas isso continuaria atravessando ele. Ele poderia até tomar remédio, mas ele continuaria olhando a viatura da polícia e sendo remetido a todas as violências policiais que ele sofreu. Então, a raça, ela tem esse aspecto, ela tem algo que você consegue decifrar e que você consegue aprender a lidar enquanto sujeito, mas ela também tem um enigma que transcende a todos nós, né? Sim, Porque é algo que está enunciado na pele, né? sim, É sim. o seu corpo que você vai carregar sempre, que está ali, de alguma maneira, sendo atravessado por uma série de violências, por uma série de coisas que você talvez não consiga lidar. Então, assim, Uhum, pode ser um psicólogo muito experiente, pode ser um psicólogo muito bom. Quando um paciente negro se sentar diante dele, ele também sendo uma pessoa negra, aquele fantasma, que é o enigma da raça, mas se presentificar no setting de terapia, de análise, o que for, ele vai se fazer presente, né? entendi. Um outro estranho vai aparecer na conversa Sim, e vai te sim. afetar, assim, e vai Sim, te afetar, por isso que você né? falou que isso te toca, assim, né? Então, Sim, assim, é mais fácil de ter uma empatia, digamos assim, porque você tá realmente compreendendo, sim, né? Porque você pode até ter sentido na pele essas experiências, né, que ele tá relatando pra sim, você. No entanto, por ser algo que atravessa, né, é difícil também de retornar, talvez, pro teu exato, lugar de exato. conseguir, né? Exato, porque até hoje, assim, eu saio, moro hoje Sim. em Teresópolis, moro num bairro bom, né? Num bom prédio, tal, mas eu saio na porta, pego o elevador e já fui 2 vezes confundido com o entregador. Eu vou na loja que tem aqui perto, numa casa e vídeo aqui perto, comprar Uhum. um travesseiro, porque ia receber visita e a gente estava sem travesseiro. Eu não lembro o que eu fui comprar. E o cara vem achando que eu sou funcionário. E olha que eu estou claramente vestido com uma roupa que não é dos funcionários da loja. Sim. Né? Uhum. Eu vou na Zona Sul, numa coisa de. Numa. Como é que é o nome, gente? Na inauguração de livro, no lançamento de livro de um amigo meu, né? Do Alexandre, maravilhoso. E aí eu vou comprar uma água no bar e a pessoa segura meu braço e vem fazer pedido para mim, assim, porque ela acha que eu sou garçom. Essas Sim, coisas mas podem não. parecer Uhum. bobagem, assim, mas Uhum. Não. quando você lê lá o meu currículo, que eu dou Uhum. muito pouco valor, porque eu acho que isso não me define de modo algum, mas eu alcancei esse lugar, mas o meu corpo sempre enuncia algo diferente. Sim. Então, eu não sou doutor, não sou um doutorando. Uhum. Eu sou um negro que, num apartamento, num prédio de bons apartamentos, num bairro nobre aqui de Teresópolis, não pode ser um morador, assim, ele tem que ser um entregador. Sim, 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 Tá? sim, sim. Então, É, então e é são essas essas, coisas. essas Né? coisas que fazem com que você compreenda quando o paciente te conta isso, te fala isso, mas que te remete a tudo isso que você também vive, né? Recentemente, uma paciente, né, que é negra, me contou que estava num lugar, né, num outro país, e ela entrou para comprar uma lembrancinha. E só que ela desistiu e saiu. Quando ela já tava, assim, algum distante ali da loja, o dono, que era um francês, se não me engano, veio atrás dela e falou: devolva, devolva o que você pegou. Ela falou: não, eu não peguei, eu devolvi. Eu coloquei ali. Não, você não devolveu, né? E aí
na hora que ela foi me contando, né, eu procurei estar bem presente naquele momento e tentar Uhum. realmente me deu muita raiva, né, de tá sentindo Sim. ela me contar aquela situação que ela estava passando, porque foi muito injusta, mas eu nunca passei, né? Mas eu, Uhum. eu, eu consegui empatizar com ela e eu perguntei pra ela o que mais incomodou ela nessa situação. E ela disse Uhum. que foram as pessoas ao redor, principalmente as que a conheciam, não terem feito nada, não terem a Nossa. defendido, né? E aí entra, né, para uma questão que eu até coloquei que não basta que nós psicólogos não sejamos racistas, né? Porque a gente tem que considerar que somos, né? Mas não basta a Uhum. gente tentar aprender um pouco sobre isso, a gente também tem que ser antirracista, né? Sim. Então, ser essa pessoa que vai se colocar como a que defende, a que coloca, né? Eu até falo pro meu noivo às vezes, faz o teste do pescoço. A gente tá em algum lugar, né? Aí é o teste do pescoço, pra quem não conhece, você tá num restaurante, você olhar dos lados, né? E você Sim. olhar e não tem ninguém. Não tem ninguém negro do lado, né? Às vezes vai ter Sim. servindo, vai ter cuidando dos filhos de outras pessoas, né? Você vai estar no restaurante, aí tá todo mundo lá, e aí duas babás negras cuidando dos filhos, né? Então, assim, faz o teste do pescoço, né? Teve um dia que eu fui entrar no mercado e eu tava com uma mochila, e eu falei assim, nossa, será que eles vão falar alguma coisa que eu tô com essa mochila? Aí meu noivo falou assim, não, você é branca. Se Sim. você fosse negra, iam vir atrás de você, mas você é branca. Então eu acho, né, João, que esse senso crítico, né, de considerar que não basta ser racista e estudar sobre isso e refletir, a gente tem que ser Uhum. antirracista, né? Então Sim. eu espero, né, assim, pelo menos no meu convívio, quando eu tenho amigos que estão passando por algumas dessas situações, eu sou aquela também que, independente do que for, eu vou brigar, né? Esses dias eu tava com uma amiga e teve uma situação com um filho que é autista, e eu fui lá tentar entender o que era, e falei, olha, né, fui tentar ponderar, mas fui defender, dizer que não era daquela forma, né? Então, acho que mais do que Uhum. entender é ser o anti-preconceito, né? O anti-racismo e tentar Sim. fazer alguma coisa nesse sentido, né? E pra gente seguir Sim. pro nosso encerramento, eu queria que você indicasse um livro, né? Vamos pensar que a gente tocou aí alguns psicólogos que Sim. perceberam que tem esse gap, né? Que olha, realmente, Mariana, realmente, João Paulo, eu preciso estudar isso, eu não tô sendo ética com os pacientes que chegam no meu consultório. Tem algum livro, pode ser de literatura, algum livro técnico, né, que Uhum. você gostaria de indicar para as pessoas começarem a compreender essa temática? Não seja nada muito difícil. Lembra que eu te falei lá do Cortella, né? Que eu falei que ele Sim. indicou pra você Sim. do Cortella, alguma coisa que realmente as pessoas vão entender. O que você acha? O que você tem para indicar? Ah, eu pensei, talvez, indicar. Eu fiquei pensando muito quais indicações eu poderia fazer, assim, e eu realmente fiquei, Mariana, assim, numa, nessa sensação, assim, de como não ser, inclusive, né, deselegante e superficial, né, talvez. Aí eu pensei assim, vou indicar autores, acho que talvez seja mais fácil, né? Acho que tem Uhum, livros como o da Sueli Carneiro, que são maravilhosos, ela inclusive também escreve romances, então assim, são livros que valem muito a pena. Attila Mbembe, eu também acho que são livros que assim, as pessoas têm que ler o Attila Mbembe, independente do grau de dificuldade que o livro possa expressar, assim, porque às vezes eu tenho essa sensação, que eu falei da questão da elegância ou deselegância, né? É que tudo bem, quando começa, a gente começa por coisas mais simples. uhum, Mas quando eu cheguei na faculdade, me deram Freud para ler no primeiro período. uhum. A gente tem horas que a gente tem que se responsabilizar e não Isso. querer uma coisa tão água com açúcar, sabe? Assim, mamão com açúcar. Algo tão. A gente vai ter que ir para o complexo, porque racismo é muito complexo, gente. Uhum, Racismo é muito complexo. Não dá para você entender sobre racismo lendo um livreto e chegar à conclusão. E eu concordo com a sua fala anterior, tá, Mari? Quero que você leve minhas palavras com muito amor, assim. Mas não dá para a gente chegar apenas à conclusão de sermos antirracistas, sim. Uhum, porque
O que é ser antirracista? Para você entender Uhum. o que é ser antirracista de fato, você tem que entender o que é o racismo. E racismo é Isso, complexo. isso, 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 Hoje, isso. eu Uhum. estou num doutorado falando sobre raça e eu Uhum. digo que é complexo esse tema, não é Sim, fácil, sim, é sim, muito sim, difícil. sim, sim, Então, sim. assim, se quer aprender sobre esse tema, pegue esses autores, são autores Uhum. maravilhosos. Leia o Nego Sim. Bispo também, Nego Bispo de uma filosofia quilombola é maravilhoso. Uhum. Leia o Krenak de uma filosofia dos Uhum. povos originários, é muito bom. Tem um livro dele que eu gosto muito, acho muito gostosinho de ler, que é O Futuro Ancestral. Esse livro Uhum. ele vai falando sobre a relação que os povos originários têm com os rios, por exemplo, uma coisa linda, né? Uhum. Pensar o rio como agente moral, como alguém Uhum. que faz parte da aldeia, faz parte da família, sabe? Assim, até uma Grada Quilomba também, dá para ler o livro Sim, dela, sim, sim, Memórias da sim. Plantação, um livro bem bacana, acho legal, não concordo com Uhum. tudo que está no livro, mas acho bacana, Não dá para acho concordar com legal. tudo. Ô, É, João, o que que você acha da gente diga, fazer uma lista e aí eu vou fazer um post com todos os livros que você indica? Eu acho que vai ficar mais tá, fácil, né, pra gente pode poder, pro ser, pessoal gravar e dá até porque para salvar no Instagram, né? exato, assim, Ah, exato. ah, Porque eu, quando eu pensei, eu falei assim, eu posso indicar um livro fácil? Posso. Mas aí vai ser sim. mais do mesmo, assim, não Mais vai do mesmo. tirar as pessoas do Sim, lugar, sim, sabe, assim. sim, Vai sim, dar para sim. elas talvez um atenuante só, assim, dizer assim, eu já li Sim. esses livros. Uhum. Vamos lá, gente, vamos ler a literatura, assim, vamos fazer disso um desenvolvimento. A gente começa por um livro mais Isso, simples, mas isso. vai chegando cada vez Vai mais a subindo. patamares mais Isso, profundos, assim. isso, Eu acho que sim. vale muito a pena, assim. Uhum. A luta contra o racismo, ela é uma coisa permanente. Pode ficar Uhum. tranquilo, não vai acabar amanhã. Sim. Não, Então, você pode começar infelizmente. hoje, que Uhum. quando Uhum. você tiver mais à frente, ainda vai ter muita luta para fazer, Pra vai ter fazer. muita luta Sim, para a sim. gente brigar. É. Então, assim, acho que é esse processo, né? Mas o importante, né, João, é não negar, né? Então, assim, que não sejamos Exato. mais aqueles psicólogos, né, que vão falar para o nosso paciente que racismo não existe. Porque, Sim. mas, você pode dizer, mas Mari, jura que tem gente que fala isso? Juro, eu juro. E não foram Sim. nenhum, nem dois, nem três, por esses posts que eu ouvi, que eu falei para você que eu li, né? Então, assim, Uhum. infelizmente tem, né? E até eu falei que eu brinquei com porque vocês perceberam que o João Paulo é super acadêmico, né? Doutor, né? Doutorando e tudo mais. Então eu falei para ele do livro da Chimamanda, né? Que é um livro muito fininho e tal. Eu falei, olha, é uma leitura Uhum. mais simples e que traz pra gente essa questão, né? Do racismo e tudo mais. Aí eu falei, olha, a Chimamanda está para o racismo, assim como o Cortella está para a filosofia, né? Então eu sou muito adepta de a gente trazer um conteúdo mais simples e de fácil acesso para a gente começar, né? Porque eu sei que quando a gente já chega lendo um termo que a gente não sabe, pelo menos eu, os meus Uhum. pensamentos negativos, eles gritam, né? Meu Deus, eu não sei Sim. isso, nunca vou saber. E aí, muitas vezes, eu desisto. Né? Então, assim, temos que facilitar, né, talvez o acesso para a pessoa ir ganhando essa curiosidade. Sim. Tem um livro que é do Jefferson Tenório, que eu gosto muito, que é O Avesso da Pele, que é um livro que me marcou muito Uhum. também, que tem esses exemplos, né? Ele é um homem, conta a história de um homem negro que morou em Porto Alegre, né? Professor, né, em Sim. Porto Sim. Alegre, né? Então, assim, ele passou por muito preconceito ali, ele e as pessoas ao redor dele, né? Muito racismo. Então, eu acho vamos fazer um post que eu acho que vai dar certo, João. Depois você me Sim, passa aí a sim, lista, eu acho acho que que vai vale dar bastante a certo. pena. Uhum, Tem livros assim muito bons. Você falando uhum, agora, eu lembrei do Tornar-se Negro. É muito bom esse livro. uhum. Ah, O é um Tornar-se Negro livro. é de qual? É uma autora, não é? Ou não? É uma autora psicanalista, a Neuza Santos. Assim, Neuza Santos. ela é maravilhosa. Ela traz Uhum, muito desses exemplos. Ela traz fala de pessoas negras e o impacto que o racismo tem na psique delas, de como eles se sim. sentem. Pele Negra, as Máscaras Brancas, do Francis Fanon, também é um livro maravilhoso, é um livro que eu já indiquei para pacientes, né? Uhum, E é um livro que eu indico muito, sobretudo para pessoas que têm relacionamentos interraciais, é um livro muito bom para entender uhum, isso, sim. né? Uhum, Então, eu acho que, assim,
tem muitos pedidos, sabe, assim. Por isso que eu acho Sim. que começar por um livro seria ter que tirar tantos outros da lista, assim, que seria triste para mim. É, sim. Mas aí a gente Então, coloca o livro e coloca, assim, um breve resumo, e aí a pessoa, né, do que seria essa temática, e a sim, pessoa escolhe por qual que ela quer começar, né? A gente só sim, deu a acho dica, que fez uma curadoria, e a pessoa, exato, a pessoa né, escolhe. escolhe por qual que ela Sim, quer começar. Mas o importante é que comece, né? João, quero sim. muito te agradecer, né, por esse Ah, bate-papo que a gente teve aqui, tão sensível. Obrigada por você ter aberto aí o seu coração, falado da sua experiência como psicólogo, também como paciente, obrigado. né? Falado da sua experiência ali do mestrado, né? Também da graduação, dos estudos que você fez ao longo do tempo, né? Da sua vida pessoal, dos seus hobbies. Muitíssimo obrigado. Eu tenho Ah, eu certeza que a agradeço. gente conseguiu aí tocar, emocionar muitas pessoas que vão estudar, vão ler um pouquinho mais a respeito, vão refletir. Muito obrigada. Ah, obrigado, eu que agradeço muito o convite. Falar desse tema para mim é muito bom, é muito importante. No começo eu tinha uma resistência, digamos assim. Eu queria falar de outras coisas, eu queria falar de filosofia, eu queria falar de várias outras coisas. As pessoas me chamam só para falar de raça. Aí meu analista, eu me lembro da época, ele falou isso, assim, João, vá, mas vá, fale sobre isso. E aí eu falei assim, eu vou incorporar isso, no entanto que virou até meu tema do mestrado, do doutorado, né, raça, e foi muito bom, assim. Então é um tema que eu tenho falado, é um tema que eu gosto de falar, Uhum, estou explorando, inclusive, essa ideia, acho que raça não se uhum. limita só à cor da pele, está aí ó, o conflito entre Palestina e Israel, é um conflito racial também, Sim, né? A questão dos imigrantes, assim, é uma questão racial, enfim, cada vez mais a gente vai entrar em cenários aí sobre um debate sobre a racialização. Então, tenho gostado muito de participar desses temas e de estudar esses temas, né? Então, agradeço muito por essa oportunidade, por poder falar, espero ter contribuído de alguma forma, né? E ter sido agradável na nossa conversa. com certeza foi, João. Obrigada, viu? E da próxima a gente vem também, chama para falar de filosofia e outras coisas, porque eu Ah, sei não, que fique, vai ser, você tem muito adoro. a oferecer. E muito obrigada Adoro, pela obrigado. generosidade, Eu compartilhar com a que, gente. eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Tchau. Essa conversa me fez pensar que na psicologia, ser ético é também reconhecer as histórias que a gente ainda não ouviu. Que venham mais vozes, mais escutas e mais histórias. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Não esqueça de compartilhar esse podcast com seus colegas que você acredita que também precisam ouvir sobre isso e nos ajude também, porque isso faz com que o episódio tenha mais relevância e chegue em mais e mais e mais psicólogos. Até a próxima!